Fala, galera da imagem. Aqui é o Vicente e hoje eu vim falar para vocês sobre um tema que ele é real, mas poucos veem, poucos discutem sobre isso. É um problema, um dos principais causadores de desestabilizar a saúde financeira dos negócios. É um problema que existe dentro da radiologia e que talvez você não esteja atento. Mas antes de falar qual é esse problema, para quem me acompanha aqui no canal, hoje eu estou aqui num formato diferente. Escolhi esse formato aqui no computador, porque eu quero compartilhar com vocês alguns números para mostrar o quanto que esse é um problema real e pode influenciar diretamente nos seus negócios, o impacto disso, entende? E também dizer que eu estou gravando esse vídeo aqui em casa, depois de um dia cheio de trabalho, já é tarde da noite. E o meu filho, ele tá com tosse. Então, se vocês ouvirem algumas tossezinhas, ele tá lá no quartinho dele, lá, deitado, dormindo, tá? Ele pode estar tossindo, tá? Então, né, não ligue para isso. Falando sobre esse problema dentro da imagem, eu estou falando de inadimplência. Sim, estou dizendo exames que você faz e não recebe. Exame que você gasta o seu tempo, paga os seus custos operacionais, suas despesas, investimentos e você não recebe ele. Isso é um problema muito sério. Se você não passou por esse problema ainda, pode ser que você venha passar, tá? Independente se você está começando ou se você já tem tempo aí no mercado. Até porque esse é um problema muito mais comum para quem já tem mais tempo no mercado do que para quem está começando. Mas para você que está começando, já fica ligado nessas dicas e tudo que a gente vai falar aqui sobre inadimplência. Eu vou trazer para vocês sobre a estrutura do que nós vamos falar. Primeiro eu vou falar quais são as principais causas de inadimplência dentro da nossa área, quais são os impactos e os prejuízos que isso pode trazer para o nosso negócio e como que nós podemos resolver esse problema, né? É, dentre a, bom, só para vocês terem ideia, no Brasil, segundo a Serasa Experian, dentre das micro e pequenas empresas, cerca de 5,3 milhões delas estão inadimplentes. É um valor muito alto. E, inclusive, é um tamanho de empresa pela qual nós, radiologistas, prestamos serviços. Como assim? Eu estou falando consultórios, clínicas, hospitais, planos de saúde, criadores. E, geralmente, a maioria deles são micro e pequenas empresas. E se eles estiverem inadimplentes, forem inadimplentes, eles podem ser conosco, dependendo da forma com que a gente está se relacionando com eles comercialmente. Entende? Então, isso é um problema real, um problema que faz parte, inclusive, da minha rotina. Durante todos esses anos aí na área da imagem, eu venho lutado contra isso e hoje, felizmente, eu consegui trazer a níveis muito baixos mesmo. Mas se você tiver níveis altos, eu vou mostrar para vocês como isso pode impactar diretamente no seu lucro, tá? Agora, vamos lá. Quais são as principais causas disso, de inadimplência, né? A gente pode estar dividindo isso, onde o problema está com você, radiologista, ou o problema pode estar com o seu cliente. Problema, vamos trazer para nós a responsabilidade. Problema quando está conosco, isso está relacionado, uma das principais causas está relacionado a uma forma mais amadora de prestar o serviço. De que sentido que eu estou dizendo? Estou dizendo de uma forma mais desorganizada, onde você simplesmente vai, faz um exame e você não tem um controle nenhum, você não tem uma documentação nenhuma, não gera nenhum tipo de documento
só daquele serviço que você está prestando. E se você não recebe aquele exame na hora, você pode estar desorganizado a ponto que você não consiga cobrar o seu cliente. Simples assim. Você não cobra, você não recebe. Né? Agora, e quando está relacionado com o cliente? Bom, se um cliente paga na hora o exame e ele te der um cheque, e esse cheque for sem fundo, e você tomou um calote. Sim, é uma configuração. Quer ver uma outra configuração? Você pode ter uma relação de amizade com algum clínico, com algum cliente seu, um relacionamento muito mais do que profissional, é de amizade mesmo, tá? E você acorda com ele que ele vai pagar sempre no final do mês para você. Só que você pela relação de amizade, você não cobra ele, ele também protela, não prioriza o pagamento para você, e aí ao invés de você receber com 30 dias, passa 40 dias você nem recebeu. Às vezes você só vai receber com 60 dias. Isso acontece. Ou quer ver uma outra configuração? Pode ser que às vezes você está se relacionando com um cliente e esse cliente, você pode fazer o seguinte acordo com ele. Você negocia que ele vai receber os exames para você. Só que esse cliente, você faz isso de boca, conversa com ele, e esse cliente pode achar que ele está com uma relação de favor. Ao invés de estar com uma relação comercial com você, achar que você, vendo aquela relação comercial mais profissional, ele pode achar que está fazendo um favor para você, ligando para você e te passando, indicando um exame. Entende? E dessa mesma forma, ele pega, recebe o exame, e aí ele prioriza o pagamento dos laboratórios dele, dos funcionários, e a imagem, que ele às vezes pode estar considerando que está fazendo um favor, ele não prioriza. E aí, se você acordou com ele que vai receber todo dia 20 do mês, por exemplo, ele vai e não te paga. Te paga no mês seguinte, paga com 90 dias. Isso acontece. Acontece com frequência, inclusive. Tá? Quer ver uma outra configuração desse tipo de problema que acontece? Você pode estar com um cliente e esse cliente vai receber os exames para você. Só que esse cliente, ele é desorganizado. Então ele pega e recebe todos os exames na máquina dele e ele usa esse dinheiro. Ele não provisiona esse dinheiro para o destino certo dele, que é para pagar os exames de imagem. E aí, quando chega na época dele acertar com você, ele está sem dinheiro. Simplesmente porque ele está desorganizado. Entende como que isso pode acontecer? Tá vendo como é que isso faz parte da nossa rotina diária, inclusive, das nossas relações comerciais? A gente sempre tem que lembrar que no nosso trabalho nós estamos nos relacionando comercialmente com os nossos clientes. Lógico que a partir daí a gente pode criar uma relação até de amizade, mas a base é uma relação comercial. E as coisas precisam a gente precisa estar ciente do que pode acontecer para a gente não se deparar com esse tipo de problema que acomete todas as áreas, todos os segmentos. Quem nunca conversou com alguém de algum negócio, que é dono de um negócio, e que fala que ele tem pilhas e pilhas e pilhas de cheque lá no cheque sem fundo? Quem? Quem nunca? Né? E dessa forma,
Isso torna-se um grande problema, tá? Agora, tem uma outra situação, que um cliente seu pode estar com sérias dificuldades financeiras. Inclusive, isso até aconteceu comigo. Era um cliente, fez um upgrade, tá? Ele quis crescer o negócio dele e ele montou uma clínica muito bonita, muito bem estruturada, montou num ponto comercial muito bom. Só que ali, quando deu esse passo, eu não sei se ele estava preparado economicamente para o momento que ele fez, para o momento que ele utilizou para fazer isso. E ele simplesmente ele não era um cliente inadimplente, ele pagava certinho, só que ele começou a se tornar inadimplente. E a gente começou também a observar que a rotina da clínica dele estava reduzindo gradativamente. E até que chegou um momento que ele fechou. Então veio a falência. E esse tipo de coisa acontece também. Um cliente seu, ele pode vir a falir. E você pode não receber os exames. Agora, entendendo por que esse problema pode acontecer, sabendo que isso pode estar relacionado conosco, radiologistas, ou com um cliente, quais são os prejuízos que isso podem trazer? Agora, inclusive, é é, uma das principais escolhas minhas desse modelo agora de vídeo para compartilhar um número que vocês vão ficar espantados do que pode trazer de prejuízo e como pode comprometer a saúde financeira do seu negócio se você tiver índices de inadimplências altos. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Espera um minutinho. Aguenta aí, não sai do vídeo não. Aqui, tá aqui. Vamos lá. Problema pouco falado, inadimplência, pouquíssimo falado, tá? Eu vou trazer a simulação que eu venho com frequência trazido, ela é hipotética e é só para facilitar a conta, tá? Estou trazendo aqui 100 exames a o custo de R$ 150 cada exame, tá? Para você que faz menos exame, não fica menos que 100 exames, não fica vexado, não, porque é só um dado aqui, só para facilitar a conta. Assim como se você faz muito mais, 3, 4, 5 vezes mais do que isso de exame, tá? É só para você entender qual que é o impacto da inadimplência sobre o nosso negócio. E eu vou trazer dois cenários. O cenário que é sem inadimplência, que está aqui na esquerda, e com uma inadimplência de 30%. Aí você vai falar, meu Deus do céu, Vicente, aí você apelou, hein? Já jogou 30%, cara, isso é muito alto. Olha só, ele é alto sim, mas veja que esse alto, ele pode acontecer rapidamente. Sabe, eu vou te dar um exemplo como isso pode acontecer, tá? Vamos colocar que você está aí no seu mercado, fazendo seus exames, muito bem. As pessoas estão elogiando, os clientes estão elogiando o seu trabalho. Você tem feito é, exames precisos, o seu atendimento é muito bom, a experiência dos clientes com você está sendo muito boa, e aí você é procurado por uma clínica e por um canil. Tá? Vou trazer esses dois cenários. E o seu exame é R$ 150. Tá? E aí essa clínica fala,
Olha, você pode começar a fazer os exames aqui para mim? Sim, sim, claro. É, e o seu exame, quanto que é o seu exame? R$ 150. Ah, tá ótimo, perfeito. Eu vou fazer esses exames com você. Mas eu posso te pagar no final do mês? Sim, beleza. Nos dois casos, tá? Ele vai te pagar, tanto a clínica vai pagar com você no final do mês e o canil também. E cada um desses dois clientes faz 15 exames com você. 15 exames. E aí, você realizou 30 exames. Certo? Olha só, 15 exames em uma clínica e 15 na outra. Eu não estou falando um número muito grande. Isso é uma realidade. E aí, olha como isso impacta no faturamento. Simplesmente, se você fizer 100 exames a R$ 150, sem inadimplência nenhuma, você vai faturar 15 mil, tá? Mas se você fizer os exames, seus exames, e esses dois locais, esses dois clientes, essa clínica que fez 15 exames e esse canil que fez 15 exames, eles não pagam para você em 30 dias, conforme foi acordado, eles estão inadimplentes. E o seu faturamento cai para 10.500. E eu preciso que vocês tenham uma coisa em mente. Vou botar um exemplo aqui de aluguel. Para quem paga aluguel, você tem que pagar aluguel todo mês, não é verdade? A cada 30 dias, você tem que pagar o aluguel. E a cada 30 dias, nós recebemos um faturamento, certo? Porque eu estou considerando isso mensal. Mesmo que você faça 100 exames no mês, se você não receber os 100 exames naquele mês, sendo que você fez relações comerciais de modo que garanta que vai receber, tá? Porque às vezes você pode acordar com alguém que você vai receber em 60 dias, tá tudo bem. Mas eu estou falando no caso, principalmente usando esse caso agora, que você ganhou 2 novos clientes que eles vão acertar com você em 30 dias e eles não acertam em 30 dias. Entende como é que eles já ficaram inadimplentes e o seu faturamento do mês, mesmo você fazendo 100 exames, foi para 10.500? Agora, vejamos, você continua, se você fez os exames, você gastou seu tempo, você teve o custo daquela operação, custo operacional, você tem que pagar suas despesas. E aí, vamos hipotetizar que o custo seu é de 5 mil. Então, significa que você tem que pagar os seus custos operacionais é 5 mil no mês. E as suas despesas de 1.000. Olha o cenário. O seu custo e sua despesa é a mesma para fazer os 100 exames. Só que aqui, quando a inadimplência está de 30%, olha o que acontece com o lucro líquido. Enquanto, na ausência de inadimplência, o lucro líquido é de R$ 9.000, aqui, na inadimplência de 30%, o lucro líquido é de 4.500. Ele é quase a metade. Olha que sério é isso que eu estou falando. Olha que sério é esse problema que eu estou relatando, que existe, que é frequente e que ninguém fala sobre isso. A porcentagem da inadimplência, ela praticamente, no exemplo que eu estou trazendo, ele praticamente reduz a metade o seu lucro líquido. Ah, mas o lucro líquido é o dinheiro no bolso? Não é o dinheiro no bolso, não.
Você tem que pagar os seus financiamentos, suas despesas bancárias, seus investimentos. Não vai ter que pagar? Pois é. Vamos considerar, esses todos são, tá hipotetizado aqui, tá? É só para ilustrar com números o impacto disso. Vamos trazer aqui o que você precisa de pagar em investimento e nas despesas financeiras, que são taxa de cartão, taxa de transferência bancária, né, tudo que são essas taxas, tarifas bancárias. Vamos considerar que você tem que pagar R$ 3.600. E aí, você vai conseguir pagar esses investimentos? Depois que pagar, o que vai sobrar? Eu trago aqui para vocês, nos dois cenários, considerando que quem não tem inadimplência está aí com o seu lucro de 9 mil. E lembra que aquele que tem uma inadimplência de 30%, está com 4.500. Trazendo, considerando, né, os investimentos e as tarifas financeiras, né, as despesas financeiras, por isso que é IF aqui, né, abreviado aqui, de 3.600. Olha o que sobra no fluxo de caixa. 5.400 contra R$ 900. Eu consegui provar agora o prejuízo que é ter taxas altas de inadimplência. Olha o reflexo que isso traz para a saúde financeira do seu negócio. E nós estamos falando aqui num ambiente altamente competitivo. Você com um fluxo de caixa de R$ 900, com todo esse cenário de gastos que nós temos aqui, você perde competitividade. Daqui a pouquinho você já vai se sentir pressionado até que achar que precisa baixar preço para conseguir faturar mais. E, na verdade, está ocorrendo, você pode estar sendo corroído pela inadimplência. É uma corrosão. Eu venho falado nos vídeos que eu trago aqui no YouTube, como que questões ligadas a gerenciamento, gestão financeira, como que isso influencia a nossa capacidade de atuação no mercado, quanto que isso influencia nos preços que a gente cobra, no faturamento que a gente tem, na capacidade que a gente tem que a gente ganha ou perde de investir. Se você acha que isso que isso não pode acontecer com você, eu já mostrei no início do vídeo que existem várias causas que elas facilmente podem pegar você. Se não aconteceu, pode vir a acontecer. E aí a gente entra no terceiro ponto, de como evitar que isso aconteça. Como reduzir a inadimplência? E existem formas, sim. Com certeza que existem. E eu vou compartilhar com vocês a principal delas, que foi algo que eu aprendi com um consultor que eu contratei, porque os índices de inadimplência da minha empresa estavam tão altos que eu contratei esse consultor
para me ajudar a reduzir isso. Porque eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu não sei mais o que fazer, porque os índices estão muito altos. E tudo de relações comerciais, assim, de tempo com os clientes. E estava havendo aquela inadimplência. E ele falou a seguinte coisa para mim: Vicente, a melhor forma de você combater a inadimplência é você ter um alto nível de organização financeira da sua empresa. É, mas da minha empresa? Mas como assim? Claro, porque quando você tem um nível de organização muito alta, você tem todas as condições de você cobrar dos seus clientes, seja de qual forma for. Na verdade, no momento que eu estava, a, só a organização financeira que eu adquiri foi suficiente para eu reduzir, trazer a taxa de inadimplência para menos de 10%. Eu acho que estava em 3%, eu acho, um valor assim. Porque eu consegui ter meios de fazer uma cobrança efetiva, organizada dos meus clientes, e eles viram isso. Quando o cliente vê o nível de organização que você tem, ele automaticamente passa a priorizar você como, pagamento, como um dos pagamentos dele. Porque uma outra coisa que eu aprendi também com esse consultor, ele falou: quem cobra, recebe. Quem não cobra, não recebe. Se você não cobrar, você não vai receber. Agora, você pode não cobrar por dois motivos. Primeiro, porque você pode não se sentir à vontade de cobrar, tá? Se isso está acontecendo com você, você tem que resolver isso. Porque se você não está se sentindo à vontade em cobrar os exames, você tem que ter alguém que cobre para você. Porque é necessário cobrar os exames. Agora, se você não tem ninguém, você não tem nenhum funcionário que possa cobrar, você vai aprender a cobrar. E cobrar é uma coisa, existem formas sutis de você cobrar, né? Você pode mandar um e-mail com um relatório de tudo que está em aberto, deixar isso previamente acordado com o cliente, quem sabe até fazer um contrato com o cliente, talvez você segue um contrato, fica mais fácil até de você, você fica, tem aonde se apoiar, né, da sua cobrança, entende? Você, se você tem esse problema, é necessário superar isso, porque se você não cobrar, você não vai receber. Então, a organização financeira do seu negócio vai reduzir drasticamente a sua inadimplência. Agora, tem as outras situações também, onde o seu cliente é muito desorganizado. Aí você vai ter que analisar cliente por cliente. Por exemplo, pode ter um tipo de cliente que ele é desorganizado, tá? Mas ele te paga. Ele te paga. Ele é, vamos dizer que ele é assim, ele é um devedor crônico. Ele é um devedor crônico, porque ele é desorganizado e ele não, ele esquece que tem que te pagar. Ele não sabe o dia que vai te pagar, não sabe o número de exames que precisa pagar para você. Então, quando você traz para ele tudo organizado, ele vai e paga. Boa, beleza. Agora, tem aquele outro cliente que é assim, aquele é o mal pagador. O mal pagador que ele está no sentido do seguinte, ele, ele sabe que tem que pagar para você, ele sabe quantos exames, tudo, você manda os relatórios para ele e ele é um mal pagador. Ele não vai pagar para você, você cobra ele e ele vai esticar você de 30 para 60. Se você
acordou 30 dias, ele vai puxar você para 60 dias. E aí? Você tem que identificar esses clientes. Inclusive, eu oriento e recomendo fortemente, se for um cliente um nível extremo de mal pagador, você tem que pensar se você quer ficar com esse tipo de, se você quer prestar serviço para esse tipo de cliente. Porque eu mostrei o prejuízo que isso vai trazer na sua, no seu fluxo de caixa, na sua saúde financeira. A saúde financeira, ele é, é o coração do negócio. É o coração. Se você perder a sua saúde financeira, você vai ter sérios problemas. Sérios. Vai ter que pegar empréstimo, taxa de juros alto. Você pode entrar num ciclo que pode, inclusive, levar você à falência. Então, é necessário identificar o tipo de cliente inadimplente que nós temos. Sabemos a partir do dever de casa, que é ter um nível de organização financeira alto. Alto. É isso. É esse o ponto para a gente conseguir melhorar. Se você considerar isso como uma estratégia do seu negócio, você vai ver que às vezes você não precisa ficar só pensando em como aumentar o número de clientes. Porque isso é uma coisa mais intuitiva que tem. Todo mundo quer aumentar o número de clientes. Aumentar, eu quero mais clientes, eu quero mais clientes, eu quero mais clientes. E às vezes escolhe aumentar o número de clientes sem fazer o dever de casa. E o dever de casa é esse. Você está preparado para combater a inadimplência? Você está organizado o suficiente para você combater esse problema que é de 5,3 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil? Eu deixo essa reflexão para você. Deixe seus comentários aqui no, aqui embaixo no YouTube. Esse é um canal que nós utilizamos para estarmos sempre falando sobre gestão, negócio, marketing, como aprimorar os nossos ganhos dentro da radiologia veterinária. É esse o propósito nosso do Improvete. Continue acompanhando o nosso canal, compartilha esse conteúdo com seus colegas, seus amigos e segue a gente no Instagram, que nesses são os canais que nós utilizamos para estar compartilhando esse tipo de conteúdo. Prazer sempre estar com vocês. Obrigado.